Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto muito interessante da nossa economia brasileira. E é um ponto que, a meu ver, deve merecer a pesquisa, seja de alunos buscando dissertações, ou teses de doutorado, ou mesmo monografias de graduação, seja dos pesquisadores que já estão no ramo há bastante tempo. E esse ponto diz respeito à quebra de tendência do crescimento do PIB real, portanto do PIB calculado a preços constantes, quando se toma uma série desde lá atrás, 1900, até 2016 ou mesmo 2017. Observa-se claramente, colocando o logaritmo do índice de PIB real na ordenada do gráfico e colocando-se ano a ano na abscissa do gráfico, que ao redor de 1980, a taxa de crescimento, que é medida pela derivada desse gráfico, ela tem um ponto de modificação, e esse ponto de modificação é muito importante de ser avaliado nas causas que levaram a esta situação. Existem inúmeras teorias sobre isso. Uma delas, que alguns pesquisadores colocam, relembra a quadruplicação dos preços do petróleo em 1973, que foi um choque para a economia brasileira, um choque externo, e também a partir de 79, com a saída do Shah Reza Pahlavi, houve uma duplicação dos preços de petróleo, portanto uma quadruplicação em 73, uma duplicação em 79, e um aumento muito grande das taxas de juros nos Estados Unidos. Ambos esses fatores impactaram o nosso déficit no balanço de pagamentos na conta corrente e, portanto, de certa forma, tem um impacto direto sobre a economia a partir dos anos 80. Então, agora nós já estamos com conjecturas sobre essa quebra de tendência em 1980, em torno de 1980, que estão mais próximas do fato. Há ainda explicações relacionadas às modificações de política econômica ocorridas em 1979 e também em 1980. Houve uma série de, vamos dizer assim, novidades no campo de condução da política econômica, como pré-fixação das correções monetária e cambial, a máxima desvalorização de dezembro de 1979. Houve uma série de novidades, incluindo também a passagem de reajuste dos salários de anual a semestral, que se deu ainda em 1979, e algumas pessoas acham que isso levou a um aumento da inflação e que a retomada de uma inflação mais em conta, mais módica, levou a políticas contracionistas que deixaram o crescimento do PIB muito baixo. Bem, é também uma das conjecturas, talvez uma das mais debatidas, uma das que algumas pessoas consideram muito importante, sobre essa quebra de crescimento, aqueles planos de estabilização mal sucedidos que nós fizemos na década de 80. Observe, em 79, a inflação se situou, depois de ter entre 74 e 78, ficado numa média em torno de 40%, em 79 ela já foi para algo em torno de 70%, de 80 a 82 algo da ordem de 100% pelo IGP, e em 83 a 85, em média, 220%. E quando chegou em 86, até 1994, nós tivemos vários planos de estabilização extremamente mal sucedidos, que desorganizaram a economia, que controlaram preços, que sequestraram ativos, que trouxeram consequências de longo prazo para a economia brasileira. E há conjecturas, há pesquisadores que acham que esta sequência de planos de estabilização mal sucedidos foi também extremamente importante para se explicar essa quebra de tendência. É mais uma análise a ser feita, é mais um ponto a ser estudado pelos pesquisadores, por aqueles que se dedicam ao estudo da economia. Mas será que isso explicaria por que isso não apenas ocorreu na década de 80, mas também se postergou até 2016, até 2017, essa nova tendência de crescimento do PIB menor do que aquela que se deu entre 1900 e 1980, é uma questão em aberto. Há também aqueles que atribuem esse problema ao voto
do analfabeto, que foi colocado em 1985, a Constituição de 1988. Ou seja, são inúmeras as conjecturas, inúmeras as motivações que são apresentadas em geral para essa redução do crescimento que o Brasil teve a partir do início dos anos 80 e uma redução que perdura no tempo, como a gente vai observar nos dados, até o período atual. Então, passando agora aos dados, observemos o que mostra o gráfico quando eu coloco aqui na ordenada o logaritmo do produto real e aqui na abscissa os anos. Observa-se claramente que existe uma certa tendência, essa linha pontilhada, ela reflete a tendência entre 1900 até 1980 e observem que em 1980 existe uma quebra, uma nova tendência e que essa nova tendência se mantém mais ou menos a mesma até 2015 aproximadamente. 2016 dá uma queda, 2017 estamos ainda por ver o que vai acontecer, mas claramente existe essa quebra aqui em redor de 1980. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que nós precisamos saber, do ponto de vista quantitativo e não apenas qualitativo, envolvendo essas inúmeras conjecturas, o que está por detrás desta quebra de crescimento que perdura de 1980 para cá? Qual desses fatores tem maior responsabilidade nesse fato? Ou será que nenhum desses fatores apresentados são realmente os responsáveis? Existem outros fatores? Existe conjugação de fatores? Isso é um ponto em aberto e é um ponto que eu acho que merece uma pesquisa muito séria da parte dos economistas, para que a gente saiba, inclusive, dadas essas dificuldades atuais, um crescimento fortemente negativo em 2015, um crescimento fortemente negativo em 2016, acima de 3% negativo, acima de 3% negativo também em 2016, como que a gente pode fazer para reverter esse processo? Talvez, se a gente tiver estudos, novas aplicações econométricas que nos ensinem quantitativamente quanto que cada fator, não apenas esses fatores aos quais eu me referi, mas vários outros fatores que outras pessoas podem levantar e sejam pertinentes, né? Se nós soubermos quanto que cada um contribuiu para essa queda histórica de crescimento, nós vamos poder ter uma orientação mais apropriada para sabermos como retomar aquele crescimento que vimos no Brasil entre 1900 e 1980, bem acima do que veio depois. Agora, eu observo que quase todos os pontos que eu mencionei diziam respeito a políticas internas, de ordem macroeconômica ou de ordem social e política. Apenas a questão do choque do petróleo e dos juros, que era uma questão externa, uma questão que poderia abranger outros países. Para analisar especificamente essa questão, analisei alguns poucos países com o crescimento do PIB, congênere a esse que eu faço aqui, logaritmo do PIB real na ordenada e ano na abscissa, para ver o que aconteceu com esses países, perguntando o seguinte: se foi um choque do petróleo, foi um choque dos juros, será que os outros países com economias parecidas à do Brasil também tiveram uma quebra semelhante nos anos 80? Vamos ver. Bem, nessa nova tabela, eu não consegui obter os dados desde 1900 para México, Argentina, Chile e Turquia, mas eu me concentrei nos dados disponíveis de PIB real, que eram desde 1960 para esses países. E, curiosamente, se formos a observar, por exemplo, Brasil e México, o Brasil teve entre 61 e 80, 7,33% de crescimento do PIB. E entre 80 e 2015, isso baixou para 2,36%. E o México? O México, 6,82, baixou para 2,45. Ou seja, as trajetórias do Brasil e do México são bastante parecidas relativamente aos anos 80. Lembremos que o México também teve uma crise da dívida, né? Mas o México, ao contrário do Brasil, não tem um setor público tão elevado, né? O México tem menor percentual do PIB de taxação e de gastos de consumo do governo. A Argentina e Turquia passaram de 3,31 para 2,02 e 4,91 para 4,26, respectivamente. Portanto, tiveram uma queda, mas não tão elevada. Mas
Indo em direção totalmente contrária, o Chile teve um crescimento de 61 a 80 de 3,46 e um crescimento de 4,55 de 80 até 2015. Ainda que a elevação dos preços do petróleo, 73 em 80, e a elevação dos juros nos Estados Unidos, da taxa Prime Rate e da taxa LIBOR, em 1979, 80, 81, 82, embora isso possa explicar parte dessa quebra de crescimento desses países, do Brasil, do México, da Argentina e da Turquia, ela não é necessariamente uma coisa que leve a uma queda de crescimento, como se observa pelo caso do Chile, né? Mas, enfim, essas são análises apenas qualitativas, indicativas, para que nós saibamos realmente o que aconteceu. Serão necessárias pesquisas mais amplas, filtrando os diferentes fatores econometricamente, e eu acredito que vale a pena investir na avaliação desse fato para que saibamos quantitativamente quais foram os fatores que implicaram nessa histórica queda de crescimento do Brasil, como vimos também do México, exatamente naqueles anos que vão ali ao início da década de 80.